Nós temos o Alex Dias Ribeiro hoje conosco. Acho que todos conhecem ou conheceram o Alex Dias Ribeiro, né? Tem alguém que não conhece o Alex Dias Ribeiro? No boom da Fórmula 1 brasileira, junto com Nelson Piquet, surgiu um brasiliense, o Alex Dias Ribeiro, que colocou no seu carro a frase, você se lembra da frase? Jesus saves. E essa frase, ela não ficou apenas no carro, mas ficou no coração de muita gente, porque daí surgiu o ministério do Alex Dias Ribeiro com o Atletas de Cristo. Então hoje o Alex é um corredor de Jesus Cristo, né? Então o Sérgio pediu para apresentá-lo. Eu não vou apresentar o currículo dele, mas o que eu quero dizer é uma pessoa que ama profundamente Jesus e resolveu colocar com coragem o seu nome no mundo todo. Deus os abençoe. Nós vamos cantar só um cântico, só uma vezinha, para a gente quebrar um pouquinho. 2, 3, 2. Vamos cantar 2 vezes só, depois vou chamar os Alex. Bom dia. É uma alegria estar com vocês e também sempre uma situação embaraçosa. Diz que todo homem passa por situações embaraçosas na vida. A mais embaraçosa minha foi numa corrida de Fórmula 3 em Snetterton, na Inglaterra, quando eu estava galgando os passos, os degraus da carreira para chegar na Fórmula 1. E eu tinha feito a pole position, estava ali naqueles momentos de grande tensão. Para quem não sabe, o coração de um piloto chega a bater 180 batidas por minuto antes da largada, que é um momento de muita tensão. Então eu estava ali sentado, placa de 30 segundos levantada, do lado esquerdo estava a torcida, o grandstand, né, a arquibancada, do lado direito o pessoal dos boxes, os mecânicos, chefes de equipes, a Bárbara, minha cronometrista, que está comigo até hoje, roendo a bochecha, que nem ela está roendo agora, porque ela fica nervosa, ela rói a bochecha. E o juiz deu a bandeirada de largada e eu larguei de marcha ré. Foi embaraçoso porque o pessoal pensa que os pilotos são bons motoristas, o que nem sempre é verdade. Mas o segundo é vocês olhando para mim, olhando para vocês. Eu sei um carro para fazer uma demonstração aqui, e mesmo que tivesse um, não ia ter muito espaço. Mas, então, vocês vão me aguentar de contador de história aqui na próxima meia hora. Pregação não, que é coisa séria, para pastor. Eu sou só contador de história. Deus fez tanta coisa na minha vida, tanta coisa aconteceu, que tem história que não acaba mais. Mas hoje eu estava fazendo uma reflexão aqui, vendo o Pedrinho, né? Pedrinho
lançamento do Pedrinho. Pedrinho modelo 2018. Eu fiquei pensando no vovô do Pedrinho, modelo 1948. E na mamãe do Pedrinho, 1978. Então, parece que tem uma tradição, Mas isso me fez, assim, pensar num verso da Bíblia que diz o seguinte: ensina-me a contar os meus dias para que alcance coração sábio. Em outra tradução está alcance sabedoria, né? Isso foi dito por Moisés, esse Salmo 90, eu fui pesquisar, não é de Davi, é de Moisés. Eu nem sabia que Moisés era salmista, até que eu descobri isso. Mas por que eu descobri isso? Porque eu fui convidado um tempo atrás pelo Mark Carpenter, da Mundo Cristão, para escrever um livro sobre sucesso e significado. Aliás, tinha um autor americano chamado Bob Bufford, que escreveu Virando a Mesa no Segundo Tempo da Vida, e ele queria algo sobre aquele assunto escrito por um escritor brasileiro. Eu falei, mas por que eu? Ele falou, porque você já viveu essas duas fases da vida, a fase do sucesso e do significado. Aí eu falei, tá bom, eu vou pensar, me dá um tempo. Eu fui pensar, fui orar, e Deus me deu esse verso aí. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Eu voltei para ele e falei, eu topo escrever, só que a minha vida não é 2 tempos, não, a minha vida é 4 tempos. Aí expliquei para eles a diferença de um motor 4 tempos com 2 tempos, eles não entenderam nada. Mas quais são os outros 2 tempos? Aí eu expliquei, antes da época do sucesso, na minha vida, a minha vida era 4 tempos, porque antes houve o sonho. E o meu sonho foi na inauguração de Brasília. Meu pai foi o primeiro médico a ir para Brasília em 57, pioneiro chegou em 60 no asfalto, né? Mas em abril de 60 teve a inauguração com uma festa de arromba e uma das grandes atrações foi a corrida de automóvel. E eu fiquei absolutamente fascinado. Foi quando eu crescer, eu vou ser piloto. Eu cresci muito, mas resolvi marcar o meu exame de motorista para o dia do aniversário, de 18 anos, porque naquela época só podia começar a correr quem tivesse a carteira de habilitação, e isso só com 18 anos. Né? Hoje a garotada começa com 6 anos no kart. Naquela época eram outros tempos. Então, fiquei muito motivado, fiquei apaixonado, saí em busca de conhecimento, o que é preciso para ser piloto de automóvel, entrava em tudo que é oficina, cravava os mecânicos de pergunta até eles me botarem para fora. Sai daqui, moleque, para de fazer pergunta. A Bíblia minha era a mecânica popular, depois a 4 rodas, depois auto esporte. E quando eu cheguei aos 18, eu tinha uma senhora bagagem de informação sobre o assunto, uma paixão enorme, mas um grande problema. Não tinha grana para comprar um carro, e o conhecimento me provou racionalmente que meu sonho era impossível, devido à nossa condição socioeconômica, e o esporte, que é um esporte de elite. Então, eu estava muito borocochô, minha mãe viu que eu estava meio deprê, resolveu pagar para mim uma semana lá no Palavra da Vida. E eu fui parar no acampamento Palavra da Vida em Atibaia, que muitos aqui já conhecem, e lá, depois de uma semana de imersão total nas coisas de Deus, teve o culto da fogueira, e nesse dia tão solene eu fiz um trato com Deus. Falei, chefe, só o senhor pode viabilizar o meu sonho. Mas se o senhor viabilizar o meu sonho, eu te prometo que eu vou ser um proclamador do Evangelho até o último dia da minha vida, em qualquer canto do mundo que o senhor me mandar. Em 3 meses, Deus orquestrou uma série de circunstâncias que nos permitiram montar uma oficininha de fundo de quintal, com 0 de budget, de orçamento. Conseguimos umas ferramentas que, quando eu falo nós, era eu, Eládio, Zeca e João Luiz, os 4 mosqueteiros, que éramos companheiros de corrida de Autorama desde os 13 anos de idade, todos fanáticos por corrida. A mãe do Zeca deixou a gente começar a fuçar no motor da pracinha dela, nós envenenamos o motor dessa pracinha, era uma Vemagete pé de boi, e essa pracinha ficou imbatível nos pegas noturnos, e nós ficamos muito felizes com aquilo, falamos, yes, we can do it. E aí nossas ferramentas eram um alicate, 3 chaves de fenda e um jogo de chave de boca. Mas
Nós estávamos quebrando a cabeça para construir uns cavaletes, para botar os carros em cima e trabalhar deitado embaixo. O Elite falou, meu pai tinha uma oficina em São Paulo que fechou, e lá tinha uns cavaletes de aço profissional, e falou com o pai dele falou, pode ir lá buscar tudo. Nós montamos 4 na rural da Dona Lourdes, mãe do Zeca, viemos para São Paulo. Quando abrimos o portão, ficamos que nem Alice no País das Maravilhas. Tinha tudo para virar um Fusca do avesso e montar de novo, e nós levamos aquilo para Brasília. E onde é que vamos montar a oficina agora? De novo, Dona Lourdes deixou a gente construir um barraco no quintal da casa dela, e ali nós começamos uma oficininha e montamos uma infraestrutura, mas a gente não tinha um carro, a gente era mecânico, só consertava o carro dos fregueses. Aí meu pai teve um baita acidente com o Fusca dele, quase morreu. Na primeira semana a gente não sabia se ele ia escapar, mas ele escapou. E um dia, quando ele estava conseguindo falar, eu fui lá e pedi, pai, você não quer me dar o que sobrou do Fusca? Ele ficou meio cabreiro. O que vocês vão fazer com isso? Eu falei, eu vou arrumar ele para ter um carrinho para ir para a escola e tal. Ele falou, tá bom, perda total, vai custar mais caro arrumar isso do que comprar um novo. Ele falou, te dou, mas dou um tostão, tem que se virar. Eu falei, tá bom. Sacamos a carroceria, conseguimos desentortar o chassi, montamos quando ele ficou pronto, a suspensão dianteira era toda de peça de ferro velho, nós tínhamos acesso ao ferro velho de uma revenda Volkswagen, onde a gente fazia um treinamento de práticas educativas vocacionais da nossa escola. E um dia ficou pronto, nós saímos para dar uma volta só com chassi, um banco, um cinto para não ser ejetado fora. E andava muito a coisa. Puxa, se a gente entrar na corrida com isso aqui, só com o chassi, nós vamos matar os caras, porque é muito leve. Daí pegamos um regulamento, demos uma estudada, pusemos em cima só o suficiente para passar na vistoria técnica, e quando saímos, apresentamos a coisa, no dia da corrida, o público quase morreu de rir. Ganhou logo vários apelidos, um deles era objeto não identificado. A largada foi por sorteio, coube-nos o último lugar no sorteio, e aí me lembrei da promessa bíblica, os últimos serão os primeiros, é hoje. E para encurtar uma conversa comprida, depois de 6 horas de corrida, nós chegamos em segundo lugar, uma corrida do Campeonato Brasileiro, 500 quilômetros de Brasília, e foi um sucesso. Nós fomos de 0 a 1000 num fim de semana, e aquilo abriu as portas para uma carreira que acabou chegando na Fórmula 1. Então, o sonho é a mola propulsora de todas as realizações humanas. Mas se a gente quer que o sonho se torne realidade, não pode dormir no ponto, tem que ir à luta, e a gente lutou muito e trabalhou muito e teve muita fé, muitas situações impossíveis, e Deus sempre abrindo o mar vermelho. E o automobilismo é esporte de ricos ou de abusados, e nós somos a última geração dos abusados que chegaram lá. Dessa oficininha do fundo do quintal saíram 3 pilotos para a Fórmula 1. Deus é exagerado. Não sou eu, mas o Roberto Popo Moreno e um mecânico muito bom que a gente tinha lá, um tal de Nelson Piquet, tricampeão mundial. Então veio depois disso, essa foi a época do sonho, depois veio a época do sucesso, que foi transformar o sonho em realidade. E aí eu continuei escrevendo sobre isso no livro, né? Tratei da parte do sonho, depois veio a do sucesso, onde eu analiso o que é o sucesso. Sucesso é bom, mas vicia, cria dependência, se não souber lidar com ele, pode ser até perigoso. E como Deus viabilizou o meu sonho, já na primeira corrida eu pus um slogan bem pequenininho no para-brisa do carro, que era pequenininho, também era um para-brisa de lancha velha que nós achamos lá no iate. E lá tinha a mensagem, Cristo salva. E aquele passou a ser a minha mensagem, a minha maneira. Era bem pequenininho, só para Deus olhar com a lente de aumento dele lá do céu e falar, chefe, está num retorno aí. E aí eu fui progredindo, e quando eu fui campeão brasileiro e número 1 no ranking dos pilotos em atividades no Brasil, estou falando agora de 5 anos depois, eu andava com a turma da igreja do tio Cássio, que veio a ser a igreja Cristo Salva. Então, quando eu ia para as pistas aqui em São Paulo, eles iam junto comigo,
e eles distribuíam uns folhetos que eu escrevia, que é o Grande Prêmio da Vida, onde eu fazia uma analogia entre a corrida de automóvel e a corrida da vida, e levava umas faixas, e quando eu ganhei muitas corridas em 73, eles sacavam um violão lá e cantavam o tema da vitória, que era Cristo salva, sempre salva, e por aí vai. E quando acabou aquela corrida, que era a última do ano, um jornalista do Jornal do Brasil me procurou e falou: Alex, eu quero saber o porquê do Cristo salva, porque o redator-chefe me encomendou essa matéria, mas eu não manjo nada disso, dá para você escrever a matéria para mim? Eu falei: opa, deixou a bola quicando na cara do gol. Eu falei: me dá um dia. Aí eu conversei com o meu mentor, pastor Enéas Tonini, e juntos nós escrevemos a 4 mãos uma explicação do porquê do Cristo salva, plano da salvação, 4 leis espirituais, tudo ali mastigadinho. E para nossa surpresa, foi publicado numa 4ª página do jornal, na edição do domingo seguinte. E quando eu li aquilo no JB, caiu a ficha. Plim! Eu tinha pregado para 400 mil leitores do JB numa tacada só. E Deus me deu a visão que era possível alcançar o mundo para Cristo através da linguagem universal do esporte. Daí esse Cristo Salva foi crescendo, Deus foi abrindo portas e nós chegamos até a Fórmula 1. E eu tenho uma foto, e aí eu comecei também a alugar uns espaços nas barreiras de proteção, chamados guardrails, que eles vendem para anunciantes. Eu comecei a comprar esses espaços, e eu tenho uma foto minha que eu sou do tamanho do I do Cristo Salva, imagina o tamanho da faixa. E a gente já, em Mônaco, também, a gente posicionava também ela nos pontos onde a televisão ficava esperando os carros chegarem para ter máxima exposição. E essa foi a minha maneira de continuar com a proclamação do Evangelho, agora com uma visão bem grande. E não sei se era a maneira mais eficiente de falar de Cristo, mas com certeza era mais rápida, 300 por hora. E 300 por hora é assim, lá vem ele. E se eu escrevesse no carro, porque Deus amou muito da maneira que Deus seu filho unigênito para todo aquele que querer não pereça, mas tem vida eterna, não daria a leitura. E o Cristo Salva é o resumo de toda a mensagem da Bíblia em 2 palavras, né? Eu tinha uma namorada que descobriu um verso lá em Abacuque, eu acho. Ela falou, o verso era assim: escreve em tábuas para que leia a mensagem até quem passa correndo. E aí era a invenção do autor, e ela falou: você é isso aí ao contrário, quem passa correndo é você, para todo mundo ver. Então, gostei tanto dessa observação que estou com ela até hoje. 50 anos de casado, né? Não, quase. Mas a terceira fase era do significado. Se na fase do sucesso Deus me deu uma carreira no automobilismo, um dia essa carreira acabou, e acabou de forma triste. Eu perdi meus patrocínios, eu lutei, fui um cara que andou entre as primeiras em todas as categorias de escola, mas justo na categoria maior eu tinha um carro muito ruim, uma equipe muito fraca, e a Fórmula 1 ela tem castas lá dentro. Na formatação atual tem 2 Mercedes na primeira fila, 2 Ferraris na segunda, 2 Red Bull na terceira, e a última fila, o ano passado todinho, foram de 2 Williams. E o meu padrão de carro de Fórmula 1 que eu guiei foi padrão Williams para trás. Porque agora todos largam. No meu tempo tinham 30 correndo, e só largavam 26. Em algumas corridas eu fiquei de fora. Em Silverstone, no GP da Inglaterra, o James Hunt foi 2 segundos mais rápido que eu. Ele era o pole position e eu era o 27º. Não corri. Então tinham 26 carros entre nós dois. Isso foi muito triste. Eu pensei que a visão tinha morrido, mas Deus levantou isso de novo, muitos anos depois, pondo na minha mão uma máquina que andava a mais de 1000 por hora na proclamação do Evangelho, Atletas de Cristo. E me chamaram para assumir o papel de diretor executivo, logo no começo, e eu falei para a Bárbara, eu estou entrando de cabeça nisso aqui durante 3 meses, para organizar, porque era só um movimento, e a gente queria transformar numa missão. Depois desses 3 meses, eu volto ao mercado de trabalho e vou ajudar Atletas de Cristo de forma, como é que chama? Voluntária.
E esses 3 meses viraram quase 23 anos. Então, quando a gente põe a mão no arado, não dá mais para olhar para trás. Eu virei um missionário de tempo integral. O salário era de $25 por mês. Hoje dá para você pagar um almoço no shopping center. Mas Deus nunca deixou faltar nada, nada, nada. Nunca sobrou, mas também nunca faltou. Então, a gente tem vivido pela fé e tem sido uma bênção. E foram os anos mais significantes da minha vida. Essa é a terceira fase: sonho, sucesso, significado, né? E com os Atletas de Cristo, eles me convidaram para ir em 6 Copas do Mundo como capelão. Fui a 5 Olimpíadas, 2 Jogos Pan-Americanos e 3 temporadas na Fórmula 1, fazendo um trabalho de guiar o safety car, o medical car da FIA na Fórmula 1, mas eu fazia um trabalho de bastidores como capelão. Então, Deus me fez ver grandes coisas. 2 highlights foi na vitória em 94 nos Estados Unidos, quando a gente foi campeão, e de novo na Rússia não, no Japão e Coreia, quando a gente foi pentacampeão, e 3 deles se ajoelharam no meio de campo, e eu estava só de olho no telão lá do estádio de Yokohama, e quando eles se ajoelharam para orar, e quando eles levantaram, eles estavam com umas camisetas ideologizadas com Jesus Loves You, e mostraram eles no telão ali. E aí, quando eu vi aquilo lá, eu que tinha levado as camisetas e convencido eles a usarem as camisetas, quando eu vi aquilo, eu falei: chefe, pode me levar, porque eu já cumpri a minha parte no trato. Eu queria estar metido numa encrenca que falasse de Cristo para mais gente, que foi falado em toda a história da humanidade. E aquela Copa do Mundo, por ter a China, teve a maior audiência, a China participou, então atraiu aí os bilhões de habitantes da China, então teve uma audiência de metade da população do planeta. 3 bilhões de pessoas viram aquelas imagens via satélite ao vivo. Então, eu sabia disso. Então, foi aquilo que eu achei que ia acontecer comigo se eu fosse piloto campeão do mundo, como eu queria. Não consegui, fiquei bravo, briguei com Deus, mas a visão não morreu, ela se cumpriu anos mais tarde. Então, baita significado: sonho, sucesso, significado. E aí vinha a 4ª fase da história, né? que é 4 tempos. E eu estava conversando com meu cunhado, que é teólogo, escritor, formado em... Como é que é aquele lugar mesmo? Wheaton, nos Estados Unidos. O cara é super preparado. E eu estava fazendo um brainstorm com ele. Eu falei: olha, a 4ª etapa eu quero chamar de transcendência. Mas eu queria um sinônimo de transcendência que começasse com S, para ficar tudo bonitinho, fácil de decorações, sucesso, significado e transcendência, não dava. Aí o meu sobrinho, filho dele, estava ouvindo a conversa e falou: eu tenho a palavra que vocês estão perguntando. Aí eu falei: qual é? Ele falou: sepultura. Ele é um gaiato, sabe? Mas a gente riu muito, 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 muito. E ele falou: André, mas quem vai comprar um livro que termina na sepultura? Mas isso nos pôs a pensar. E eu me lembrei de uma frase de um rabino de Nova York, chama Kushner, que depois o Ed René traduziu e publicou num livro dele, que diz o seguinte: qualquer projeto de vida que não transcenda o aqui e agora está fadado a terminar num túmulo. E qual é a escapatória para essa tristicina? É transcender, meu chapa. Você só transcende também pelos méritos de Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, abrindo o caminho para a vida eterna. E a morte não é a última palavra para os que têm Jesus Cristo no seu coração. É a bandeirada de largada para a vida eterna. Então ficou sonho, sucesso, significado e superação. E entre esses 4 estágios, tem 3 intervalos que eu chamei de Saara, ou sofrimento. Deserto são os desertos existenciais que todos nós passam na vida, e eu passei por 3 brabos. O pior deles foi entre o sucesso e o significado.
foram 7 anos no deserto. E depois do significado para a superação foram mais 5 anos, quase 6. Mas desse deserto saiu esse livro. Eu trouxe alguns aí. E ficou... Eu queria chamar rumo ao ápice, em direção para cima. Mas os editores acharam melhor ficar com muito além de sucesso e significado. Então, é o meu, dos 7 livros que eu escrevi, assim, acho que é o mais profundo, porque trata dessas questões da vida. E tudo por causa dessa orientação. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O Eugene Peterson escreveu isso de outra maneira. Ensina-nos a viver bem. Ensina-me a viver bem e sabiamente. Moral da história. É possível ser feliz em todas as etapas da vida, desde que a gente se adapte às circunstâncias, ajuste as nossas expectativas de acordo com os recursos de cada fase. Eu vi uma vez na livraria no aeroporto, um livro que eu achei excelente, a capa do livro. Tinha um cara em pé em cima de um tubarão, com uma cordinha amarrada na boca do tubarão, como se fossem as rédeas, e o cara surfando o tubarão. E o título do livro era Adapte-se ou Morra. Então, viver sabiamente é ajustar. Para mim, como piloto e como grande estradeiro das viagens que eu fazia de Brasília para São Paulo, com o tempo que eu tinha oficina, a Camber, eram as marcas do quilômetro na estrada. Ensina-me a contar os meus dias e olhar para as marcas do quilômetro, saber, olha, eu já rodei tanto, falta tanto, né? Eu e Pedrinho, né? Pedrinho 2018, eu 1948, já sei que eu tenho pouca coisa pela frente, aí mais uns 15, 20 mil quilômetros no máximo, estou partindo. E nessa última fase, o que se faz? Eu me adaptei à realidade e a prioridade do meu ministério hoje é construir um legado. E o meu exemplo é o apóstolo Paulo, que deixou um baita legado para todos nós. Ele é o meu herói. E o que ele fez? Ele investiu na vida de outros, Timóteos e Barnabés e outros, a turma que andou com ele, que deram prosseguimento àquilo que Deus começou com ele, com a vida dele. Então, eu estou empenhado nisso, e dentro desse espectro, eu escrevi o meu penúltimo livro, que é o Força para Vencer, onde eu estou pretendendo motivar a igreja brasileira a ser uma igreja missional. E a igreja missional, por definição, é a igreja onde todos os seus membros são missionários, cumprindo o ide por todo mundo e anunciando o evangelho e sendo bom perfume de Cristo, sal da terra e luz do mundo. E esse aqui é uma ferramenta para equipar os santos para fazerem isso. Os santos missionários, você não precisa ir para a China nem para o Paquistão. E é uma ferramenta muito fácil de ser usada, e é um livro só de testemunho. Por que ele é só de testemunho? Sabe qual é a diferença de um testemunho para um bom sermão? O bom sermão é um engenheiro que desenhou um automóvel, ele quer agora falar desse automóvel, vender esse automóvel, vender o peixe dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a ficha técnica e vai falar, ele faz de 0 a 100 em tantos segundos, ele faz 300 quilômetros com litro de gasolina, ele tem boa durabilidade, ele tem uma tecnologia de informática embarcada top, e tem um bom custo-benefício, e esse é o sermão. E o testemunho é o piloto de prova, ou o proprietário do carro. Ele vai dizer, esse carro é gostoso pra caramba de guiar. Ele bebe pouco, não dá oficina de jeito nenhum, e ainda impressiona as garotas. E como diria o Emerson Fittipaldi, eu recomendo. Então, aqui tem testemunho de vários atletas que andaram com Cristo e com os quais eu me relacionei nesses mais de 30 anos agora, porque eu não parei de trabalhar com atleta, mas estou agora aproveitando
o testemunho desses atletas, notadamente os do passado, e eu entrevistei eles 25 anos depois da última entrevista que eu fiz com eles para o Jornal dos Atletas de Cristo. E com 2 perguntas. Valeu a pena andar com Deus todo esse tempo? E por quê? E as respostas são fantásticas. Quase todos estão com a original até hoje, casados com a mulher original até hoje, com os filhos nos caminhos do Senhor. Ninguém viveu pela síndrome de Garrincha, de estar aí quebrado, que é uma coisa muito normal, principalmente naquele esporte lá dos Estados Unidos, o futebol da bola assim. 2 anos depois de pendurar a chuteira, os caras estão divorciados, quebrados, sem saber o que fazer da vida. 4 em cada 5. Então, 80%. Aqui, graças a Deus, os que andaram com Deus podem atestar. E o que todos eles dizem, em suma, esse meu Deus não é fraco, não. Então, eu queria falar rapidinho sobre os personagens. Me dá mais 5 minutos? Dá para a gente colocar o PowerPoint? E vamos lá para o fim deles já. Vamos entrar no slide... Eu te digo o número já. No slide 21. Mais para frente. Mas, aí. Tá. O primeiro personagem do livro começa com Taffarel no final da Copa de 94, embaixo do gol do Brasil. O jogo terminou empatado, prorrogação terminou empatado e foi para a disputa de pênalti. E aí a esperança de uma nação inteira deixou os pés mágicos de Romário e caiu nas mãos do Taffarel. E ele pegou um pênalti e acabou decidindo a Copa do Mundo, decidindo em favor do Brasil no lance final, quer dizer, quando o Brasil ficou 1-0, porque o Taffarel pegou né? Não, estava 0-0, agora era a chance do Baggio desempatar. E aí o Baggio chutou para fora. Resultado, nem Baggio, nem Taffarel. E por que Deus fez isso? Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Mas foi uma vitória tremenda. E ele conta a pressão toda e o drama da história. Então vamos lá. Próximo. E esse aí, quem sabe quem é? Como é que ele chama? Ayrton Senna, o Pelé das 4 rodas. No dia seguinte à tragédia de Imola, o telefone de Atletas de Cristo tocou o dia inteirinho e todo mundo queria saber se Senna foi para o céu, porque ele falava muito em Deus. Aliás, no livro tem 2 páginas sobre os provérbios de Ayrton Senna, mas guiava que nem um demônio. Então, todo mundo queria saber qual ele era crente, ele foi para o céu, ele aceitou a Cristo. Quer saber se Senna foi para o céu? Passa no Posto Ipiranga. Posto Ipiranga está ali na saída, o livro está lá. Próximo. Jorginho era o recordista, o da esquerda, recordista de cartões vermelhos na defesa do Flamengo, um homem violentíssimo. Quando aceitou a Cristo, a transformação foi tão grande, que ele ganhou da FIFA o prêmio de melhor jogador do mundo por ter passado 3 anos jogando na Alemanha sem tomar um cartão. Isso para nós é um troféu, porque é o exemplo vivo, o testemunho vivo da transformação que Cristo pode fazer no caráter e no coração das pessoas. O outro é o Silas. Silas foi eleito, aí veio uma missão americana lançar um livro chamado Força para Viver aqui no Brasil, e fizeram uma pesquisa de opinião pública para descobrir qual era o cristão mais conhecido naquela época, com bom testemunho. E a pesquisa revelou que era o Silas. Então eles escreveram esse livro, fizeram uma propaganda no Jornal Nacional na hora
de horário de pico, e aí falava do livro e você ligava para um Liga Já e eles mandavam de graça o correio. E foram 3 milhões de livros distribuídos e 600 mil pessoas escreveram de volta dizendo que entenderam o plano da salvação e convidaram Cristo para entrar no seu coração. Então ficou conhecido como o livro do Silas. Ele jogou em 2 Copas do Mundo. Os 2 são treinadores hoje, estão firmão, são a turma lá da tropa de choque dos dinossauros de atleta de Cristo. Vamos. Próxima. Emerson Fittipaldi. O capítulo no livro dele é No Mato Sem Cachorro. Ele saiu a fazer um voo de ultraleve com o filho dele e caíram e ficaram perdidos no mato. Ele quebrou uma vértebra, perdeu muito sangue. Os urubus sentiram o cheiro e começaram a sobrevoar. E os diálogos dele com o filho são uma coisa incrível. O filho que escapou ileso e como é que ele saiu dessa. E como é que ele entrou para o time de Cristo. Próximo. E esse aí, alguém sabe? A turma do futebol? Como é que é? César Sampaio. César Sampaio foi dar um testemunho lá na Zona Leste e quando parou numa rua adjacente à igreja, num beco escuro, e 3 malacos renderam ele, fizeram um sequestro relâmpago. E a situação é a seguinte: os 2 na frente, um dirigindo o carro, o outro do lado, e ele no banco de trás com o que estava com um revólver na cabeça dele. E os caras saíram dirigindo que nem os loucos. Eles que o carro pulava e dançava nas curvas e o revólver batia na cabeça dele. Ele se sentiu muito pequeno ali. Aí o cara que estava do lado dele falou: eu conheço esse negão de algum lugar. E ele ficou quietinho. Aí o outro lá na frente viu uma Bíblia em cima do painel do carro lá. E tu é Bíblia? Eu sou sim. Aí o de trás falou: já sei, tu não é o César Sampaio do Palmeiras? Eu sou sim. Ele falou que nesse momento ele falou: meu Deus, se esses caras forem corintianos e macumbeiros, eu tô morto. Próximo. A Cissa foi menina de rua, se prostituiu para poder vencer na vida, mexeu com droga, tinha tudo para dar errado. E inconformada, revoltada com tudo, ela resolveu lutar karatê para se defender, para bater em todo mundo. E Deus entrou na vida do coração, Deus entrou na vida da Cissa através dos atletas de Cristo, e a mudança foi tamanha, em todos os sentidos, que a Cissa foi tricampeã mundial de karatê e tem 23 títulos de campeã brasileira de karatê na categoria dela. Está com 50 e tantos anos, 3 filhos, e está lutando até hoje. Ganhou os Jogos Olímpicos, os Jogos do Interior, que teve 2 semanas atrás. Outra testemunha, história fantástica, talvez a mais dramática. As histórias deu para sentir como é que são, né? Então, é nesse nível. Quero terminar dizendo que, desafiando você a ser um missionário de uma igreja missional. Quando Jesus falou ir por todo mundo, ele estava falando para quem? Para 11 caras. Mas por via reflexa nós outros, como diria o meu pastor na Igreja Memorial Batista de Brasília, ele está falando, essa ordem é para cada um de nós. E cada um tem o seu mundo de influência. Aí onde Deus se plantou, você é titular absoluto. E Natal está chegando. E eu queria sugerir, nós conseguimos um patrocinador para esse projeto, uma alma boa, que substituiu esse produto aqui, que são 10 livros, que a gente chama de pacote missional, para você sair daqui prontinho para presentear a turma no Natal. O livro no mercado secular, lançado pela Sextante, durante a Olimpíada, Marcos foi lá no lançamento, né, no Rio de Janeiro, ele era vendido por R$ 29,90, nós estamos vendendo a unidade por 20, mas o pacote você leva 10 livros por R$100, ou seja, R$10 cada um. Você não come um pão de queijo com cafezinho no aeroporto, e você pode decidir o futuro eterno de alguém que seja importante para você.
E se você for muito envergonhado e muito sem jeito, você só dá de presente para alguém, dá uma lida nesse Feliz Natal, depois você me diz alguma coisa sobre isso. Eu tenho certeza que Deus vai falar no coração. Aqui tem um plano da salvação, tem tudo, e depois de cada testemunho tem uma ficha técnica. Aí eu falo que o tempo acaba com qualquer herói, mas existem exceções, aqueles que são eternizados pelo herói maior, que é Jesus Cristo. Eu vou ler só a ficha técnica do herói maior aqui. Local e data de nascimento: Belém, no ano 0, em sua formatação humana. Estado civil: solteiro comprometido. Futura esposa: a igreja. Livro favorito: o livro da vida, com nomes de todos os seus heróis eternos, aqueles que ele eternizou. Herói: o Deus Pai. Objetivo de vida: fazer a vontade de Deus. Ambição não secreta: que ninguém se perca. Maior alegria da carreira: toda vez que um pecador arrependido o recebe como Salvador. A maior frustração: a rejeição e ingratidão do ser humano criado à sua imagem e semelhança. Hobbies: transformar água em vinho, andar sobre as águas, domar tempestades, expulsar demônios, virar a mesa, chicotear vendilhões, encarar multidões enfurecidas, peitar o sistema, dar nó em cabeça de fariseu, ressuscitar, levitar e outros esportes radicais. É isso aí. Podemos orar? Vamos lá. Paizão querido, a gente falou um monte aqui em pouco tempo, mas muito mais do que o que foi falado é o que o seu Santo Espírito quer deixar de mensagem dentro de toda essa história. Nós te louvamos pelo dom da vida, pelo tempo, porque o Senhor tem a eternidade na sua mão, mas nós só temos os dias aqui embaixo. E nós devemos contá-los e valorizá-los muito bem e vivermos sabiamente. Quero que cada um possa ser impactado com essa mensagem, que saiba cuidar dessa equação com segurança, sabendo que aquilo que lhes concerne, o Senhor sempre levará a bom termo. Que o Senhor está no controle da nossa vida e que o Senhor possa ser o piloto da nossa vida, em cada uma das fases da nossa vida, até o dia maravilhoso de um encontro contigo no céu. A vida cristã, o Eugene Peterson já ensinou que é para ser vivida em perspectiva desse encontro maravilhoso e entendida em retrospectiva, desde o nosso Gênesis, da nossa redenção, da nossa salvação, e que a gente possa estar muito seguro disso e ser feliz em cada etapa da vida. E nunca perder de vista que o Senhor tem em mente que a mensagem do Evangelho é para ser pregada por todos nós. Assim como o mendigo que encontrou comida, volta e diz para os seus colegas: achei. É isso que nós queremos fazer com aqueles que nos cercam no mundo de influência de cada um. E que a gente possa ser mais eficaz usando linguagens diferentes, como a música, como a arte, como o esporte, que o Senhor nos deu para comunicar de forma criativa e na linguagem que o homem de fora do rebanho possa entender. Nós te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Te agradece a Deus pelo testemunho, como disse, do Alex. E eu acho que a gente agradece a Deus também porque a Bárbara e ele emprestaram os seus filhos e netos aqui. Cadê o Daniel? O Daniel foi embora. Olha o Daniel aí. Então, ele para participar conosco. Essa também faz parte, viu, Alex? Estão aqui com a gente, o Miguel, e eles realmente são importantes para nós já aqui. Bem, vamos orar, terminar. Eu vou orar pelo Alex também, pela Bárbara. Vamos abaixar as nossas cabeças. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que tu nos dás, um tempo de alegria, de celebração. Desde o início do nosso culto, nós te adoramos, te louvamos como único Deus, Salvador. Nós participamos do que tu nos deixaste, o pão e o vinho,
celebramos as crianças e agora ouvimos o testemunho deste homem que resolveu no seu coração falar de Jesus Cristo. Que seja um estímulo para nós todos, não esquecer que nós temos um sacerdócio, que é abrir as nossas vozes, o nosso coração, o nosso modo de viver, para que as pessoas saibam por que tu vieste viver aqui entre nós. Nós oramos pela comunidade de Jesus e que a graça de Jesus Cristo nos acompanhe essa semana, que a comunhão do Deus Pai e do Espírito Santo estejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém.